Olá! Então, resolvi gravar esse vídeo pra vocês entenderem um pouquinho, porque depois que eu fui pra Sorriso, eu já não gravei tanto. Eu parei de gravar porque acabei encontrando parentes, né, da parte do meu pai, na verdade, e da minha avó, a minha avó, mãe do meu pai. E acabei ficando lá com a minha mãe na casa deles, então não dava pra ficar gravando e também tava um misto de emoções porque acabei reencontrando meu pai. Antes de tudo, vocês precisam entender a logística, tá? A gente foi primeiro pra Nova Mutum, que é onde a minha mãe encontrou uma amiga dela de infância e tal. E aí lá encontramos o meu pai, a gente acabou indo pra uma outra cidadezinha, encontramos meus tios da parte do meu pai, né? Irmãos do meu pai. E a gente ficou uns dias ali, que era o tempo de eu conseguir voltar pra Sorriso pra fazer a cidade, pra fazer o trabalho em Sorriso. Porque peguei um feriado, acho que uma coisa assim, eu não lembro direitinho, se eu lembrar, vou colocar aqui na tela pra vocês. Mas acabou que eu fui pra Nova Mutum, aí depois a gente ficou lá, aí fomos pra Santa Rita do Trivelato. Eu visitei lá alguns parentes e tudo, aí voltamos para Nova Mutum, eu fiquei lá uns não sei se foi 2, 3 dias com a minha mãe. Aí nós fomos pra Sorriso, e de Sorriso, foi assim, eu não consegui falar com o prefeito, mas a gente conseguiu a parceria. Então, eu ia trabalhar em Sorriso. E vocês lembram que no outro vídeo eu falei sobre o preço do hotel, era muito caro. E aí, o que aconteceu? A gente foi pra Sorriso, fizemos a cidade, a gente foi... aconteceu tanta coisa, que eu não vou conseguir falar aqui nesse vídeo, mas tem coisas também que eu nem posso falar. Mas aconteceu que deu certo a parceria, eu fui trabalhar em Sorriso. Todo vídeo que eu achar, eu vou colocando os pedaços aqui e aí eu vou falando, vou aparecendo e vou falando pra vocês entenderem como foi que aconteceu. Mas enfim, lá ainda em Nova Mutum, quando eu encontrei com meu pai, eu já tava meio assim, eu ia ter que sair da franquia, porque a franquia, gente, eu trabalhava um mês e folgava um mês. Esse um mês que eu trabalhava, eram, vamos supor não, mas um mês tem 4 semanas, e cada semana eu tava em uma cidade. Recebia por semana, era um dinheiro muito bom, mas eu estava fora, estava longe de Palmas dos meus filhos, e o pai deles não aceitou mais esse meu trabalho, falou que não ia ficar um mês com as crianças, que era pra arrumar outro trabalho, tipo o que eu tenho hoje, né, de CLT. E aí eu acabei tendo que largar a franquia. Eu já sabia disso, eu já não tava legal. Na época, né, com a minha mãe, as coisas aqui são muito caras, o custo de vida aqui em Palmas é extremamente caro. Então, eu conversei com meu pai, até pra gente se aproximar, ou criar um vínculo, algo do tipo. E ele super aceitou eu ir pra lá, morar com ele em Cuiabá. Mas antes disso, eu vou deixar isso pra outro vídeo. Porque antes disso, aconteceu várias coisas. Aconteceu coisas em Sorriso, eu até queria postar tudo aqui, mas eu acho que nem pode, né? O que aconteceu? Gente, foi muito pesada a pressão em cima de mim na cidade de Sorriso. Porque naquela época, nenhum franqueado tinha feito no Mato Grosso. Acho que um ou dois tinham tentado fazer. Mas lá era bem complicado a questão do custo de hospedagem, alimentação. Lá é tudo muito caro, gente. E, enfim, eu conheci uma pessoa lá em Sorriso. E ele até estava tentando pra eu trabalhar numa empresa, uma empresa muito grande, eu não vou falar porque é uma empresa muito grande, bem conhecida. E no fim não deu certo, mas aí eu comecei a procurar coisas lá em Sorriso, tipo assim, lá tinha creche pública, ok, pras crianças. Mas, gente, uma kitnet lá é simplesmente R$ 3.000. Uma kitnet. É muito caro o custo de vida, não sei hoje, mas isso foi em 2023, acho que foi em 2023. Era tudo muito, muito, muito caro. E acabou que não deu certo. Mas o curso em si deu certo, eu fiz a parceria. Eu vou postar aqui pra vocês, né, alguns trechos de vídeo. Eu vou postar aqui pra vocês os trechos dos vídeos e depois eu vou falando.
isso, gente. E aí eu conheci, né, uma pessoa que me ajudou bastante durante o período do curso. Ele foi muito especial na minha vida, assim, a gente não teve nada, não pensei isso. Mas por que que eu tô assim? Eu me emociono de falar, porque ele faleceu, infelizmente. Mas foi uma pessoa que me ajudou demais no dia da aula, prática mesmo, na logística. Como ele era uma pessoa que ele entendia muito e trabalhava nessa área, ele foi praticamente um instrutor junto comigo, sabe? E, enfim, me ajudou com os alunos, me ajudou na logística lá no campo, me emprestou carro, ia me buscar, ia me deixar, buscava minha mãe, levava comida, enfim. Teve uma situação que aconteceu comigo, porque eu tinha combinado, né, a parceria, mas todas as vezes acontecia algum incidente, né? Por exemplo, precisei de divulgação, eles não divulgavam. Eu ia lá na prefeitura e ficava me fazendo, né, esperar. Gente, enfim, teve uma situação específica, já quase no dia da aula, sobre as máquinas. Eles não queriam fazer a aula, que a gente sempre faz aula no domingo, eles não queriam fazer domingo. E o papel, o contrato, vamos dizer, eu não lembro agora o nome do documento, mas a gente sempre faz esse documento, um ofício, né? Não dava certo de assinar. Eles só queriam assinar se fosse eletronicamente, diretamente com a empresa, né, da franquia que eu tinha. Eles não aceitavam que fosse eu. Eles queriam que fosse o dono da franquia. E não dava certo essa assinatura digital. E um caos, assim, sabe? Eu já querendo desistir, sabe? Gente, se não fosse dentro da empresa, me dando apoio também, eu teria desistido, sabe? Mas ele falou, não, vai, você consegue tudo. E no fim, gente, foi poucos alunos, foi só prejuízo. Eu fiquei doente. Fiquei doente, não. Eu tive uma crise. Aí deixa eu falar pra vocês, aconteceu essa situação, eu tava super preocupada, porque sem o ofício, a aula seria domingo ou sábado, a prefeitura não funciona sábado ou domingo, eu não ia conseguir resolver. Imagina os alunos chegar lá, pagar, e não ter as máquinas, sabe? E aí, eu fui na prefeitura, e eles não deixavam falar com o prefeito, de jeito nenhum. Me jogavam pra um lado, pra outro e tudo mais, e não deixavam falar com o prefeito. E o que aconteceu? Um dia eu estava saindo da prefeitura e começou a me dar uma crise de pânico, uma crise nervosa. Eu sei que eu desmaiei no meio da rua, não sei, parece que eu tive uma crise de epilepsia. Junto, estava tudo junto, porque eu comecei a sentir uma palpitação. Comecei a passar mal e eu já estava esperando o Uber. E esse Uber, eu sempre pegava o mesmo Uber, tanto que eu não usava o aplicativo lá. Eles não têm, na verdade não é Uber, né? Porque o Uber é o nome do aplicativo, eu não usava o aplicativo lá. Eles têm um próprio aplicativo da cidade, que eu nem lembro o nome, mas eu peguei o número dele e toda vez que eu precisava sair, eu ligava pra ele, fulano, vem me buscar. E ele fazia, né, quando eu entrava, a estimativa de quando seria a corrida, eu fazia o Pix, era assim. Tanto que eu decorei até o telefone dele. E quando eu cheguei no hospital, eu dei o número dele. Tipo assim, eu passei mal, chamaram a ambulância pra mim, eu tava desmaiada, eu fiquei toda queimada, porque isso foi meio-dia, mais ou menos. Tipo assim, foi a hora de almoço, aquele solzão, e eu caí no chão, gente. Eu me queimei toda no chão. Eu vou colocar as fotos. Eu vou ver se eu acho alguma foto que dê pra colocar. Mas assim, isso aí foi o mínimo do que aconteceu comigo. Eu fiquei hospitalizada. Chegou lá, quando eu acordei, que eles perguntaram, né, um número de emergência, porque o meu celular tava bloqueado, era na digital. E aí eu falei o número dele, que era o motorista, né, de aplicativo. E eles falaram, você conhece fulana? Porque ela tá no hospital. E ele, tipo assim, lembrou de mim lá na hora. E ele falou assim, não, eu não conheço ela, mas eu sei, eu vou avisar a família dela. E como ele já tinha me levado na casa da minha tia, ele sabe o endereço. Então ele foi lá e avisou minha mãe, que tava lá, meus tios, e minha mãe foi lá pro hospital. Gente, foi horrível. Foi horrível. Foi uma parte que eu apaguei, eu não gosto de lembrar quando eu tenho que falar sobre, sabe? Mas enfim, aí eu fiquei doente e doente não, eu tava machucada porque eu caí no chão, né? Me bati meu corpo, enfim, fiquei toda dolorida. E mesmo assim, gente, mesmo assim, dessa forma, eu fui fazer a aula prática com os alunos, toda roxa. Mas ninguém percebeu porque eu uso usava, né, aquelas roupas de... Sabe aquelas camisas térmicas de praia, de manga comprida? Eu uso e calça e bota, então não dava para as pessoas verem, né? E essa pessoa, né, que infelizmente faleceu, ele me ajudou, assim, em tudo, sabe, em tudo. Enfim, no final deu tudo certo, todos os alunos passaram, né, lá pelas máquinas. Não foi muito bom por causa desse, eu acho que era Dia dos Pais, eu acho que era isso, gente, eu não lembro.
E aí acabou não tendo muitos alunos por conta disso. Eu não sei se foi em Sorriso. Não, acho que eu tô confundindo. Na verdade, isso foi em Campo Verde. Ai, não lembro, gente. Eu sei que no final das contas ficou elas por elas. Assim, eu não tive grande lucro, sabe? Eu só tive dor de cabeça, preocupação. Mas assim, eu tava encerrando um ciclo ali como franqueada e iniciando um novo ciclo na minha vida pessoal. Porque aí depois disso eu volto pra Palmas, eu resolvo que eu vou embora pra Cuiabá com as crianças. E aí eu acabo saindo da casa da minha mãe, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Confiei numa pessoa que se dizia minha amiga. Fui pra dentro da casa dela com os meus filhos, pra depois passar situações que eu nunca imaginei na minha vida. Coisa grave mesmo, de polícia e tudo de ruim que vocês imaginar. E, enfim, depois desse período, eu vou colocar agora pra vocês aqui nesse vídeo, essa parte que eu volto pra Palmas e começa aí a minha mudança. Eu gravei um pouco, na verdade acho que eu gravei até muito, e também nesse período aconteceu várias coisas, sabe? Começou toda essa preparação, né? Pedi documento escolar, eu me retirei, né, da franquia, falei, né, que o pessoal não dava mais por causa dos meus filhos e tudo mais, e aí começa essa mudança pra Cuiabá. Aí vai começar uma nova temporada, uma nova playlist aqui no canal. Eu ainda tô pensando o que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar só Cuiabá, Mato Grosso. E aí esses novos vídeos da minha vida lá, eu vou colocar nessa playlist. Então, é isso. Se inscreve aqui no canal, vai me seguir lá no meu Instagram também. Deixa seu like, eu quero muito monetizar esse canal. Eu estou aí rumo a 200 inscritos. Gente, me ajuda, compartilha. Tem outros vlogs aqui. Eu vou também estar trazendo vlogs mais atuais, mas eu não quero deixar de registrar. Porque o intuito, na verdade, quando eu criei, era isso, registrar essas fases da minha vida. E vou deixar tudo registrado aqui. Então, compartilha com alguém que você sabe que gosta de acompanhar, assim, a vida real, né? Porque hoje as pessoas gostam muito da vida montada que as pessoas mostram na internet, né? Agora que não, aqui é a vida real mesmo. Então, compartilha pra alguém que você sabe que gosta. Comenta aqui embaixo, se você já passou por grandes coisas assim, grandes mudanças, né? Porque essa mudança foi muito significativa e importante, mas assim, envolve uns temas emocionais que eu vou deixar pra falar nos próximos vídeos, né? No decorrer aí dessa jornada, vamos colocar assim. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.